Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu quero meditar com vocês nesse dia um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, disse a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Tenha insensível o coração deste povo, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos lá. Senhor, fala conosco nesse instante, Pai. A Tua palavra, ó Deus, entre nos corações daqueles que estiverem me ouvindo, Senhor Deus, e venha moldar suas vidas. Se porventura estiver ouvindo alguém que ainda não te conhece, que se for da Tua vontade, ó Pai, que o Senhor promova a conversão através da pregação da Tua palavra. Isso eu te peço para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, já há quase 2 meses estamos passando por um período de crise sanitária e já principiando uma crise econômica em todo o nosso país. Os casos do chamado coronavírus não param de aumentar e alguns destes casos estão chegando a óbito. Graças a Deus, a grande maioria tem se curado, tem se recuperado. Mas mesmo assim, todos nós ainda nos encontramos com a nossa vida restrita, não podendo sair de casa sem máscaras, não podendo ter a nossa vida em condições normais e principalmente não podendo nos reunir para cultuarmos ao Senhor. E em tempos de crise como este, uma coisa que muitas pessoas fazem é questionar a Deus. Alguns vão pensar que Deus não tem nada a ver com essa história, que Deus não está no controle. Outros vão perguntar onde está Deus diante de toda essa situação. E ainda outros negarão a existência de Deus, dizendo que tudo está, na verdade, nas mãos dos homens. E os homens controlam a situação do jeito que eles querem, da forma como eles querem. Na verdade, meus irmãos, momentos de crise não são novidade na história humana. Desde que o pecado entrou no mundo, nós temos visto isto. E nos dias do profeta Isaías não era diferente. Isaías ele viveu num período em que 4 reis
governaram o reino do sul, o reino de Judá. E quando Isaías recebeu o seu chamamento, o seu chamado profético, quem reinava era o rei Uzias. Uzias havia sido um bom rei. Uzias havia feito diversas obras para o bem da nação. A nação estava em franco crescimento sob o governo de Uzias. No entanto, apesar de Judá estar cada vez mais fortalecida e estar numa condição cada vez melhor como nação, este povo estava distante do Senhor. O capítulo que antecede o capítulo 6, o capítulo 5, nós vemos que o povo de Deus, o povo de Judá, ele aproveitava a vida, distanciando-se do caminho do Senhor. Eles viviam da forma como eles bem entendiam, e isso desagradava ao Senhor. E o Senhor já havia prometido que viria juízo sobre aquele povo. Lá no capítulo 1, nós vemos que mesmo com o distanciamento espiritual do povo, eles continuavam a cultuar a Deus. Ou seja, durante a semana, eles viviam do jeito que eles queriam, eles aproveitavam a vida, eles estavam com seus corações longe do Senhor, e no dia de culto, que no caso do Antigo Testamento era o sábado, eles se reuniam, eles prestavam culto a Deus, mas não era um culto que agradava a Deus, era um culto hipócrita, era um culto apenas de aparências, mas o seu coração estava distante do Senhor. Até que no ano da morte do rei Uzias, no ano em que aquele rei que havia feito tantos benefícios para Israel, ou melhor, para Judá, o reino do sul, aquele ano em que eles sofreram aquele grande baque, aquela grande perda, Isaías então se encontra no templo. Ele se encontra no templo. E ali então Isaías ele tem uma visão que marcaria o restante da sua vida. E é sobre essa visão que eu quero meditar com vocês nesse instante. Assim como Isaías, naquele ano da morte do rei Uzias, vivia juntamente com a nação dele, a nação de Judá, um momento de crise, nós também estamos experimentando esta crise. Uma crise diferente, é verdade, mas igualmente uma crise. Por isso, meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite o tema: em tempos de crise, o Senhor continua reinando. E a primeira lição que eu quero estudar com vocês é que em tempos de crise, olhe para o Senhor. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, nós lemos que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías estava no templo e ali ele tem uma visão. Isaías não viu o Senhor com olhos humanos, com olhos físicos, pois não haveria como olhar para Deus e permanecer vivo. Mas Isaías ali, numa visão espiritual, ele vê o Senhor. Ele chama o Senhor aqui de Adonai. Aqui no versículo 1 você percebe na sua Bíblia que Senhor só está com o S maiúsculo, Não está como, por exemplo, no versículo 5, em que Senhor está com todas as letras maiúsculas. Quando você encontra no Antigo Testamento Senhor com apenas o S maiúsculo e as demais letras minúsculas, a palavra hebraica é Adonai, e não Yahvé ou Jeová, como no versículo 5. Aqui significa que Deus é o soberano, Deus é o dono de todas as coisas. Deus é aquele que é o proprietário de todas as coisas e governa sobre todas as coisas. Isaías enxergou aqui que, na verdade, quem reinava sobre a nação não era Uzias. Por mais boa vontade, por mais poder, por mais condições que Uzias tivesse,
Na verdade, não era ele quem reinava, não era ele quem governava. Ele era um instrumento nas mãos de Deus. E quem governava, o soberano, verdadeiro e único, era o Senhor Deus. E veja quão grande é esse Deus. Diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Meus irmãos, o nosso Deus é tão grande, que Ele enche toda a terra, a sua glória enche toda a terra, as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa diante de Deus? Nós somos pó e para o pó nós voltaremos. No meio cristão evangélico, existem algumas linhas que vão determinar coisas para Deus, que vão exigir coisas de Deus. Mas quem é você, homem? Quem é você, mulher? Quem somos nós? Pedaços de barro que para o barro voltarão para exigir algo de Deus, para dizer aquilo que Deus deve fazer. Deus, ele é grandioso. Isaías viu esse Deus, e ele viu, além de Deus, ele viu seres diferentes, seres espirituais chamados de serafins. E esses seres, eles assistiam na presença do Senhor. Mas mesmo sendo seres que estavam na presença do Senhor, esses seres não podiam olhar para Deus. Eles possuíam 6 asas, 2 eles cobriam os olhos. Com outras 2, eles cobriam os pés, porque eles não poderiam pisar naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar santo. E com o 3º par de asas, aqueles serafins, eles voavam. Eles, na verdade, eles pairavam. E aqui diz o texto, no versículo 3, que eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Era só isso que eles falavam. Na verdade, eles não falavam, eles clamavam. Irmãos, vejam, seres espirituais, seres sem pecado, eles ficavam aterrados diante da presença do Senhor. E Isaías viu toda aquela cena. E Isaías reconheceu que era Deus quem governava a nação, quem governava o mundo, quem governa o universo. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós imaginando que nós podemos fazer alguma coisa? Quem somos nós com os nossos planos, com os nossos desejos? Quem somos nós com a nossa força, com a nossa inteligência? Às vezes, meus irmãos, quando nós nos dirigimos ao templo, e nesse período de quarentena, isso nos faz meditar a respeito do culto, do impedimento que estamos tendo nesse período. Quando podíamos ir, às vezes nós fazíamos o culto ou chegávamos ao culto de maneira irreverente. Quantas vezes as pessoas, os crentes, chegam para o culto de adoração de qualquer jeito. Alguns chegam com roupas inapropriadas, outros não sentam nos bancos, mas se jogam nos bancos. Outros ficam com conversas paralelas, ficam antes do culto batendo papo, conversando, dando risada. Outros ficam ali alheios a tudo o que está acontecendo. Barulhos acontecem durante o culto, falta reverência no momento do culto, sendo que o mesmo Deus que Isaías viu e teve medo, o mesmo Deus que os serafins não poderiam nem mesmo olhar para ele, é o Deus que está presente quando nós cultuamos. Que possamos entender sim que o Senhor reina, mas entender quem é o Senhor que reina. Entender que tudo que estamos passando é de acordo com a providência, com a soberania do Deus que está no trono.
tudo que está acontecendo com relação a governantes, com relação a esse vírus, com relação à minha vida e à sua vida, com relação a cada detalhe das nossas vidas, com relação a nações, a governos, a presidentes, prefeitos, governadores, ministros. Deus tem todos nas suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso Senhor, o soberano Rei. E às vezes nós somos irreverentes na sua presença. Quando retomarmos o nosso culto público, eu gostaria que todos nós, toda a Igreja do Senhor, retomasse em santa reverência o adentrar a casa do Senhor, entendendo que o Senhor habita no seu alto e sublime trono, e a sua glória, ela enche toda a terra. Quem somos nós ao nos aproximarmos do Senhor? Somos apenas pedaços de barro, pedaços humildes de barro, e Ele reina. Por isso, meus irmãos, que possamos também descansar desse fato, entendendo que se Ele reina, independentemente daquilo que governadores, prefeitos, o presidente da República decretarem, fazerem ou deixarem de fazer, independente do que juízes, ministros ou outras autoridades dizerem ou deixarem de dizer, é o Senhor quem reina e a sua vontade será feita. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que nos momentos de crise nós devemos confessar os nossos pecados. O texto diz, aqui no versículo 5, que Isaías disse o seguinte: ai de mim. Essa palavra de 2 letrinhas apenas, ai, é uma palavra que no Antigo Testamento indica terror. Ai daqueles que desobedecerem a Deus. E os profetas, eles proclamavam ais para as nações. Agora o profeta, ele proclama um ai sobre si mesmo. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Algumas canções chamadas de gospel vão dizer que eu quero ver o Senhor, mas não há como ver o Senhor e permanecer vivo. Isaías entendia isso, Isaías sabia disso. Isaías viu, mesmo não sendo com os olhos humanos, mesmo sendo numa visão espiritual, ele viu o Senhor em toda a sua santidade. Santo, 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 santo aqui significa um superlativo, na língua hebraica. Ele é santíssimo. É santíssimo. Nenhum outro atributo de Deus nas Escrituras é colocado dessa forma. Nós não vemos as Escrituras dizendo bom, bom, bom é o Senhor dos Exércitos, ou gracioso, gracioso, gracioso é o Senhor dos Exércitos, ou poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor dos Exércitos. Mas santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E a santidade de Deus mostra a nossa pecaminosidade, mostra o nosso pecado. Quanto mais luz no ambiente, mais nós conseguimos enxergar a sujeira desse ambiente. Quanto mais luz lançada sobre um objeto, mais você percebe a imperfeição desse objeto. E quando Deus, com toda a sua santidade, colocou-se ali diante de Isaías, Isaías viu todo o seu pecado. E não somente o seu pecado, mas o pecado do seu povo. Um pecado que ele coloca aqui residia em seus lábios. A sua boca era suja. A boca dos judeus era uma boca suja.
Às vezes, meus irmãos, nós usamos as nossas bocas para falar tanta bobagem, tanta besteira. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Com a mesma boca que você e eu louvamos ao Senhor com hinos, com cânticos, com a mesma boca que nós oramos a Deus, essa boca às vezes nós usamos para maledicências, usamos para fofocas, usamos para mentiras, pecamos com os nossos lábios. Isaías reconheceu isso. Mas veja, Isaías ele não pediu perdão para Deus. Ele deveria. Mas Isaías ele apenas reconhece o seu pecado e confessa-o. Quando nós vamos no versículo 6, nós lemos que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías só reconheceu e confessou o seu pecado porque ele viu a santidade do Senhor dos Exércitos. E Isaías só teve o seu pecado perdoado porque um dos servos do Senhor dos Exércitos tomou uma brasa tirada do altar e com esta brasa tocou a boca de Isaías. Ou seja, a iniciativa partiu de Deus, não do próprio profeta, não do próprio Isaías. Para perdoar os nossos pecados, Deus teve a iniciativa de enviar o seu Filho, encarnar-se como um de nós, obedecer toda a lei que nós desobedecemos e morrer, carregando sobre si os nossos pecados. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele nos purifica de todo o pecado através da condenação do pecado. O fogo é um elemento muito interessante. O fogo, ele destrói, mas ele também purifica. O fogo, ele poderia ter destruído Isaías. Nós vemos aqui que haviam brasas no altar. Então havia fogo no altar. E o altar era um local que indicava a presença de Deus no templo do Antigo Testamento. Nós não temos mais altar no templo das nossas igrejas, né? Alguns, e de maneira incorreta, acabam olhando para aquela parte da frente do templo, onde fica o púlpito, e chamando aquilo ali de altar. Não é altar, meu irmão, minha irmã, ali é o púlpito. Os móveis que tem dentro de um templo evangélico reformado hoje em dia são o púlpito, a mesa, os bancos, propriamente dito, e em alguns a pia batismal. O altar ele foi substituído pela mesa, porque na mesa nós relembramos o sacrifício de Cristo. E é por esse sacrifício que nós temos o perdão dos pecados. Assim como foi tirada uma brasa viva do altar, e esta brasa foi usada para purificar, perdoar os pecados do profeta Isaías, na mesa do Senhor, que substituiu o altar, nós lembramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. No meio desta pandemia, nós temos sido lembrados da nossa pecaminosidade. Temos sido lembrados das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa fragilidade. Um vírus invisível, ele pode prostrar de cama qualquer um de nós e pode até mesmo, se não tomados os medicamentos corretos, não tomadas as medidas corretas, pode até mesmo tirar a nossa própria vida. Somos frágeis. E isso por causa do nosso pecado. O pecado, ele trouxe a doença e, em consequência, a morte. O pecado nos mostra que nós nada somos. O pecado nos mostra o quão fracos, ilimitados e mortais nós somos.
E o pecado nos mostra também que nós não temos as nossas vidas nas nossas mãos. Não temos o controle dos nossos dias, não temos o controle das nossas famílias, nós não temos o controle da nossa saúde. Todo o controle está nas mãos do Rei, do soberano Deus. E esse Rei nos amou. Esse Rei morreu por nós. Por isso, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, diz lá Paulo aos Romanos. Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós somos perdoados, porque a nossa dívida foi paga. Foi isso que o Serafim disse a Isaías no final do versículo 7, né? Eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Crente, você que crê no Senhor Jesus Cristo, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Alegre-se nisso. Alegre-se reverentemente nisso, entendendo que o Rei do Universo carregou sobre si mesmo o seu pecado, o meu pecado, no nosso lugar, para que assim tivéssemos o perdão. Por isso, reconheça diante do Senhor todos os dias o seu pecado. Confesse diante do Senhor todos os dias o seu pecado. Não viva pensando que você tem o poder de controlar a sua vida. Não viva pensando que você pode fazer aquilo que você bem entender, como os judeus estavam fazendo nesse tempo. Cuidado com a sua boca, como dizia aquele velho cântico, ou velho corinho, né? Cuidado, boquinha, o que fala, né? Que nós cantávamos na nossa infância. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você escreve nas redes sociais, cuidado com as suas conversas. Peça perdão a Deus pelo seu pecado, pelo pecado da sua boca, e agradeça-o pelo perdão. Mas, queridos irmãos, nós temos ainda uma terceira e última lição que se encontra nesse texto, é que em momentos de crise, sirva ao Senhor. Verso 8 nos diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías perdoado, mas ainda com muita reverência e com muito medo, ele se coloca à disposição do Senhor. Deus ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica, porque não havia mais ninguém naquele lugar. Os serafins já estavam ali, mas os serafins não poderiam ser enviados para fazer a obra que Deus tinha. Somente um homem poderia fazer aquilo. Somente homens pregam o Evangelho. Anjos, querubins, serafins não são portadores das boas novas. Não são portadores da palavra de Deus. Somente homens eleitos pelo Senhor, homens consagrados por Deus para este ministério. Por isso não havia mais ninguém ali, era Isaías mesmo. Isaías então coloca-se à disposição do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus diz assim no versículo 9: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isaías ele tinha um duro ministério pela frente. Isaías iria pregar para o povo de Judá, e o povo não ia se arrepender. Isaías ia anunciar a palavra do Senhor para o povo, e eles não mudariam suas atitudes. Eles iam ouvir e não iam entender. Eles iam ver e não iam perceber. Os seus corações seriam insensíveis, os seus ouvidos seriam endurecidos e os seus olhos fechados. Eles não se converteriam e eles não seriam salvos.
Agora perceba uma coisa, é o próprio Deus que está dizendo isso. Às vezes nós pensamos que com a força, com a inteligência e também com a dedicação que nós temos, pessoas vão se converter. Mas nem todas. Aliás, muitos vão ouvir e não vão entender, muitos vão ouvir e não vão se converter. Você vai se lembrar do texto lá de João, capítulo 12. João 12, a gente até já pregou isso na igreja há algum tempo atrás, em que muitos dos judeus não creram nas palavras do Senhor, né? Aliás, aqui em João 12, o apóstolo João, ele cita Isaías 6. João 12, 37 em diante, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então vejam, Jesus igualmente pregou, ensinou, fez sinais, e muitos daqueles que ouviram, que viram, que presenciaram, que testemunharam as palavras e as obras de Cristo, também não se converteram. Deus tem os seus propósitos. O mesmo Evangelho, que é um instrumento para a salvação de almas, é o Evangelho que endurece almas. E Deus tinha o seu propósito de endurecer. Eu entendo, meus irmãos, que com a enxurrada de pregações que você talvez tenha assistido no seu celular, no seu computador, na sua televisão, através de redes sociais, eu tenho certeza que várias e várias pessoas também vão assistir e vão se converter. Mas muitas outras também vão assistir e terão seus corações cada vez mais endurecidos. Mas entenda o seguinte, que Deus tem isso sob controle e Deus tem os seus propósitos para isso tudo. Deus não diz que nós vamos converter pessoas. Deus diz que nós devemos pregar. Ide e pregai. Ide e anunciai. Ele nos envia a levar a sua mensagem. Só que Ele não nos engana. Ele nos diz que alguns não vão ouvir. Alguns terão seus corações endurecidos. O profeta, ele fica triste. E no versículo 11 ele pergunta: até quando, Senhor? E o Senhor responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem seus habitantes, sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. O que estava acontecendo com Judá? Judá, durante todo o tempo do ministério de Isaías, confiava mais no poderio político de seus aliados, primeiro dos assírios e depois dos egípcios, do que no próprio Deus. Judá, os reis de Judá, estavam confiando mais nas alianças políticas que eles tinham, nas alianças militares que eles tinham, do que no próprio Deus. O problema do homem é que ele confia mais na sua própria capacidade, mais na sua própria inteligência, mais na sua própria riqueza, mais em outros homens do que no próprio Deus. E a igreja deve confiar somente em Deus. A igreja deve entender que quem reina é o Senhor. Muitos ouvirão o Evangelho, mas não entregarão suas vidas ao Senhor. Muitos outros farão falsas profissões de fé. Estarão na igreja, frequentando a igreja,
mas terão vidas divididas, servindo a dois senhores, servindo a Deus, mas também servindo os seus próprios prazeres, servindo o seu próprio bolso, servindo sua própria família, servindo o seu próprio trabalho. Deus não admite, meu irmão e minha irmã, ídolos. Se você serve a Deus, o seu trabalho fica em segundo plano. Especialmente no dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de trabalhar. O dia do Senhor é dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de você cuidar da casa. O dia do Senhor é dia do Senhor. E mesmo que os pregadores falem isso constantemente, alguns crentes têm os seus corações endurecidos, têm os seus ouvidos ensurdecidos e os seus olhos fechados. E Deus fala, olha, isso vai acontecer, até que não sobre nada. Foi o que aconteceu alguns anos depois. Alguns anos depois, os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram tudo e pegaram aquele povo e levaram em cativeiro para a Babilônia. Não sobrou nada. Meus irmãos, até a volta de Cristo, o Evangelho será pregado. Deus vai levantar servos. Os eleitos ouvirão e crerão, mas muitos vão ouvir e vão ter seus corações endurecidos. A sua função e a minha função é servir ao Senhor com a palavra que Ele nos colocou nas suas mãos. Pregue o Evangelho, ore pelas almas, mas entenda que nem todos vão se converter. Mas entenda uma outra coisa também. O versículo 13 nos diz: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Deus encerra a sua fala aqui dizendo que todo o povo seria destruído, mas haveria um remanescente, haveria uma santa semente que brotaria. E essa santa semente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nem todo o povo seria destruído. O povo de Judá iria para o cativeiro babilônico, 70 anos depois eles retornaram, e 400 anos depois, daquele povo saiu o Messias, saiu o Cristo. Era a santa semente. Na casa pastoral, existe, aqui onde eu moro, existe uma amoreira. E alguns meses atrás, nós podamos essa amoreira assim no limite. Foi cortado quase que na terra o tronco dessa amoreira. Então, se você olhasse para aquele pequeno pedaço de tronco plantado, você diria que aquela árvore estava morta. Mas alguns meses depois já nasceram vários ramos novos e essa amoreira vai crescer. Existia um remanescente fiel em Israel e desse remanescente viria o Messias. Diante de tantas pessoas que ouvem o Evangelho e rejeitam o Evangelho, algumas ouvem e algumas são convertidas pelo Senhor. Então entenda uma coisa: a minha função e a sua função é servir ao Senhor. Nessa pandemia, fale de Cristo para as pessoas. Use as redes sociais, use o seu celular, use o seu telefone, o seu computador. Aproveite para conversar com pessoas, mesmo que à distância, e falar da graça do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da cruz do Senhor. Entenda que, pelos propósitos de Deus que nós não conhecemos, todos eles, pelos propósitos de Deus, muitos terão seus corações endurecidos. Entenda que, pelos propósitos de Deus, até dentro da igreja, pessoas têm seus corações endurecidos, mas outros serão remanescentes. Outros ouvirão e brotarão e nascerão de novo e terão vida nova, serão novas criaturas. Esse é o momento que o Senhor nos dá, meus irmãos, para podermos colocar em prática os nossos dons, mostrando às pessoas ao nosso redor que Ele reina,
mostrando que não é o presidente, não é o governador, o prefeito, o ministro, o vereador, o secretário de saúde, ou quem quer que seja, que tem a palavra final sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação e sobre o mundo, mas sim o Senhor, Deus, o Senhor Jesus Cristo reina e Ele voltará. Então anuncie essa verdade, anuncie que é Ele quem salva, reconheça o seu pecado, confesse, peça perdão a Ele, entendendo que nenhuma condenação há sobre você em Cristo Jesus. Viva em reverência, cultue em reverência e glorifique a Deus com a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude a servirmos a Ti, entendendo que o Senhor é o Rei, entendendo que o Senhor perdoa os pecados. Confessamos os nossos pecados, confessamos que às vezes usamos, Pai, os nossos corpos, as nossas mentes, para pecar contra Ti. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.